Shalom, shalom. Que a graça do Eterno venha te trazer sabedoria, paz, saúde, felicidade. Que Ele venha transbordar o seu celeiro. Que Ele venha abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família grandemente. Vamos começar uma série de 4 vídeos falando dos 4 evangelhos, né? Como começou os 4 evangelhos? Porque na verdade é só um, é o evangelho de Jesus Cristo, né? Mas possamos dizer assim, são 4 etapas, 4 narrativas diferentes, 4 narrativas para povos diferentes, né? E eu quero começar no livro de Lucas, porque o Lucas, ele não foi uma testemunha ocular dos milagres de Jesus Cristo. Por quê? Porque Lucas, ele não andou com Cristo, né? Então ele não foi um escritor. Lucas foi um historiador. Quem era Lucas? Lucas era um médico, discípulo do apóstolo Paulo, né? E a conversão dele é interessante, né? Depois nós vamos chegar na parte da conversão de Lucas, tá? Eu quero que você entenda cada começo de livro, para você entender a narrativa para qual povo que cada um escreveu esse evangelho. O livro de Lucas o capítulo 1 é o mais longo dos outros 3 evangelhos. Por quê? Porque Lucas, ele é bem mais detalhado. Lucas não é um escritor, ele é um historiador. Ele saiu de casa em casa perguntando e pegando os mínimos detalhes dos milagres da história de Cristo, né? Então, automaticamente ele vai ser mais longo do que os outros 3, né? A narrativa dele vai vir com mais detalhe, né? Então eu quero te falar aqui, ó, o prefácio de Lucas aqui, ó. Visto que muitos empreenderam uma narração condenada dos fatos que entre nós se realizavam. O que é que ele está falando? Houve uma narrativa ali, uma narração condenada dos fatos que eles realizavam ali, né? Aí no 2 ele vai falar: conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram dele testemunha oculares dos mistérios da palavra. Aqui ele está falando dos outros discípulos que andaram com Cristo, né? Mateus e João foram os outros. Igualmente, a mim me pareceu bem, ele está falando. A mim me pareceu bem, desde a apurada investigação, tá vendo? Ele investigou de como tudo aconteceu, de tudo, desde a sua origem, por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Aqui ele está dando o que é que ele está falando aqui? Está botando Teófilo como um dos melhores, que ele fez essa narrativa, porque Teófilo colocou a exposição em ordem, né? E ele só acrescentou algumas coisas, para que tenha plena certeza da verdade em que foste instruído. O que é que ele está tentando nos falar aqui? O que Lucas está tentando nos falar aqui é o seguinte: que ali havia uma narração de fatos, né, entre eles realizada, que transmitiram para ele, né, que essa narrativa era condenada, que ele deixa no capítulo 1, uma narração condenada dos fatos, né? Então, o que é que ele se interessou? Opa, eu vou investigar tudo isso para ver se o que eles estão falando é verdade. Aí ele vai falar assim: ó, igualmente a mim me pareceu bem, depois de uma apurada investigação de tudo, desde a sua origem, dá-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, né? Para que tenham plena certeza da verdade em que foste instruído. Ele pegou toda a história dos outros apóstolos, né, e fez uma apurada ali, uma investigação apurada. E para quê? Para que possamos ter a verdadeira verdade, né, realizada. Aí no 5 ele vai começar com a história de Zacarias e Isabel. Ele vai voltar um pouco antes. Por quê? Se nós formos no livro de Mateus, ele vai começar com a genealogia de Jesus, né? Já João não, João já começa que Cristo era o verbo, tá? Lucas não, Lucas ele já vai voltar em Zacarias, entendeu? Aí vai falar assim no 5: nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era uma das filhas de Arão, chamava-se Isabel, né? Ambos eram justos diante de Deus, vivendo, né, em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinha filho, porque Isabel era estéril, né? Aí vai começar no 8 falando que: e aconteceu que,
excedendo ele diante de Deus o sacerdócio, né, na ordem de seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, no santuário do Senhor, para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Esse era um costume que ele tinha. Quando o sacerdote entrava para oferecer o sacrifício, o povo ficava ali orando, intercedendo para que o Eterno pudesse perdoar os pecados dele. E eis que apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar de incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Não é medo não, tá? É temor. Medo é uma coisa, temor é outra coisa. Disse-lhe, porém, um anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem dará o nome de João. Aqui, claramente, quem dá o nome a João não é nem o pai nem a mãe. Aqui é o anjo, com a ordem do Eterno. A quem dará o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos, né, se alegrarão com o seu nascimento. Aí ele vai falar aqui, ó, no 15. Só que no 15 tem um mandamento muito profundo aqui, ó. Muito profundo. Eu quero te explicar esse mandamento. Pois ele será grande diante do Senhor. Ó, vírgula. Ele será grande diante do Senhor. Preste atenção. Se você quiser ser grande diante do Senhor, ó, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno, né? E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor teu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter o desobediente à prudência do justo, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Esse 15 e 16, aqui tem um mistério tremendo nesse primeiro capítulo de Lucas. Por quê? Porque aqui o texto deixa bem claro que ele seria grande diante do Senhor, né? Só que se nós formos estudar a história de João Batista no livro de João, é o seguinte: João, não sei nem se eu falo, vocês vão falar que é heresia, mas eu vou falar assim mesmo. João não vai reinar no reino, não. Ele não vai reinar. Ele pode ter sido salvo, mas ele não vai reinar. Por quê? Porque João era primo de Jesus, né? E João duvidou de Cristo, de Jesus, por ser primo, entendeu? Então ele não vai reinar. Por quê? Porque o texto deixa bem claro que ele seria grande, né? Grande diante do Senhor. Só que Jesus vai falar assim, ó: aquele que for maior aqui será menor lá, entendeu? Quem for maior aqui será menor lá, entendeu? E não tem nada menor do que o menor. Então João está fora do reino, tá? E por quê? Porque ele duvidou. Ele duvidou. Mandou os discípulos dele perguntar se Cristo era o Messias mesmo ou tinha que esperar outro, né? O que aconteceu com João Batista? E nós estávamos na história de Lucas, né? Agora já estamos entrando em João Batista. Vamos parar com João Batista, vamos voltar para Lucas, tá? Quando nós chegar em João, você vai entender o que eu quero falar. Por que João vai ficar fora do reino? Ele foi salvo, mas ele não vai reinar. Então, o livro de Lucas, né, foi escrito para os gregos, né? E o prefácio da saudação ele vai dizer que ele fez uma investigação apurada dos casos que ali estava acontecendo. Por quê? Porque ali havia uma divergência entre o povo judeu e o gentil, né? E Paulo vai falar muito a respeito disso aí, lá no livro de Gálatas, né? Que muitos não entendem a carta de Gálatas, pensa que Paulo está mandando só voltar para a lei, mas não, ele está falando que a graça, que o povo judeu já tinha aceitado o evangelho da graça. Ele fala: este evangelho é o mesmo que vocês ouviram e aceitaram, mas vocês fizeram diferente, voltaram para debaixo da lei, entendeu? Então Lucas está falando que ali empreenderam ali uma narração condenada dos fatos, né, do que realmente tinha acontecido. Por isso que ele não vai ser um escritor, ele vai ser um historiador, porque ele vai sair de casa em casa
se aprofundando no assunto de como verdadeiramente aconteceu. Para quê? Aí ele vai relatar: para que tenha plena certeza da verdade, que foste instruído. Espero que você tenha entendido esse começo do livro de Lucas, um livro muito abençoado. Eu aconselho a você ler os 4 evangelhos, mas você começa pelo Lucas, porque Lucas vai te dar mais detalhe de como tudo aconteceu. Porque quando você lê o evangelho de Lucas, né, quando você lê os outros 3, você vai entender, porque Lucas foi bem mais detalhado a respeito do evangelho de Cristo. Tá bom? Espero que essa palavra tenha abençoado a sua casa, sua vida, sua família grandemente. Compartilha, não fica com informação só para você não, que aí você fica obeso de conhecimento, né? E Cristo falou assim, ó: ide e pregai o meu evangelho, né? Não guardai o meu evangelho, ide. Então, compartilha, deixa o like. Se quiser comentar também pode comentar, não tem nenhum problema. Tá? Se não quiser assistir também não tem nenhum problema, tá? Você está livre, leve e solto para fazer o que você bem entender. Que o Eterno te abençoe grandemente. Shalom, shalom.